Queridos, com responsabilidade e temor a Deus, quero apresentar um princípio bíblico muito importante e que, por causa da ignorância ou má interpretação do povo de Deus, muitos estão sendo derrotados e presos na vida financeira. E esse é o plano do nosso inimigo. Falaremos então sobre esse princípio tão negligenciado. E depois que você conhecer e praticar, teremos a promessa de Deus de nos fazer prósperos financeiramente. Muitas vezes pensamos naquilo que temos materialmente como nossas coisas. Eu digo que entregar nosso tudo a Deus começa com a mentalidade de que tudo pertence a Deus e que somos apenas mordomos das coisas de Deus. No Salmo 24, versículo 1 em diante, diz: A terra é do Senhor e toda a sua plenitude, o mundo e os que nela habitam. Qual é a nossa atitude em relação ao que temos materialmente? E o que a Bíblia diz sobre estas coisas? Lendo o texto em Malaquias, capítulo 3, verso 8 em diante, diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Veja que promessa maravilhosa é essa. A infidelidade a Deus, nos dízimos e nas ofertas, tem impedido muitos crentes de viverem a vida abundante que esta palavra de Deus promete. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. O que é dízimo? É 10% ou um dezavos. Deus é muito bom. De 100%, ele permite que fiquemos com 90%. Nos pede apenas 10%. Não é oferta. Oferta é tudo aquilo que damos além do dízimo. Nós somos mordomos do Senhor. Mordomo é o administrador de bens alheio. Tudo o que temos, na verdade, não é nosso, é do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, está escrito: Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ageu 2, 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em Colossenses 1,16, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo o que temos vem do Senhor. Em 1 Crônicas 29:14, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu te damos. Um dia teremos que prestar contas. É o que aprendemos na parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25, de 14 a 30. O Senhor entregou os talentos para os servos administrarem. Mais tarde, o Senhor volta para pedir conta de tudo. Em Romanos, no capítulo 14, 12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Prestaremos conta de tudo, dos dízimos, que é 10%, e até mesmo dos restantes 90%, que também não é nosso, somos apenas mordomos. O dízimo
é bíblico. No Velho Testamento, Abraão dizimou, está lá em Gênesis no capítulo 14 e 20. Jacó dizimava, está em Gênesis 28, de 20 a 22. Melquisedeque, sacerdote, recebia dízimos, está em Hebreus capítulo 7, de 1 e 2. Os que costumam dizer que não dão o dízimo porque é coisa da lei, saibam que Jesus afirmou que a lei não foi revogada e está lá em Mateus capítulo 5, 17 em diante. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, vim para cumprir. Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, afirmou em Provérbios 3:9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos ouvir o que tem no Novo Testamento a dizer. Em Jesus foi restaurado o tempo da graça, e a graça não exclui o dizimar. O Novo Testamento não anula, cancela ou revoga o Velho Testamento, apenas modifica ou adiciona, e não alterou a lei do dízimo. Levi, que é Mateus, recebia dízimos de quem? Sinal de que era a prática apostólica, que está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 9. Judas Iscariotes era tesoureiro dos discípulos. Para que havia um tesoureiro? Certamente para recolher dízimos e ofertas. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, que é dar o dízimo. Está lá em Mateus 23, 23. Também disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 20, 19. Diz: lembro agora outro texto em que Jesus aprovava a contribuição financeira e reprovava a avareza. Ele aprovou a oferta da viúva pobre, que está em Lucas, capítulo 21, de 1 a 4. E agora eu quero apresentar algumas desculpas infundadas que Deus jamais aceitará. Primeira, não entrego o dízimo, mas dou ofertas. Está escrito em Levítico 27, 30, 32, o dízimo é santo ao Senhor. A lei não foi revogada. Malaquias 3:8 diz que quem não dizima rouba a Deus. Uma oferta que é menor, não pelo valor, não substitui uma dívida maior. O dízimo é mais importante. Segundo, eu administro o meu dízimo. Está errado. Trazei a casa do tesouro. Deve ser entregue na igreja onde você é membro. Terceiro, não dou o dízimo porque ganho pouco. Isto é injustificável. Sendo o dízimo percentual, ele é proporcional. É cálculo justo, igual para todos, 10%. Jesus não olha apenas o que damos, mas o que nos sobra. É o caso daquela viúva pobre. Ele percebeu que não lhe sobrou nada. Quarto ponto, não dou porque não sobra. O dízimo deve ser primícia. Para Deus, deve ser o primeiro pagamento, quando recebemos o nosso salário. Deve ser dado pela fé. Deus está em primeiro lugar e deve ocupar o primeiro lugar na sua vida e também no seu orçamento. Não concordo com a administração da igreja. Ao entregar o dízimo, estamos entregando para Deus. Os administradores dos recursos de Deus terão de prestar contas da sua administração. E assim, também você prestará contas
do que não deu. Concordando ou não, devemos entregar o dízimo na igreja onde somos membros. Uma terrível verdade. Deus não permite que o crente use o dinheiro do dízimo em seu próprio benefício. Deus promete bênçãos, mas também maldição. Agora, veja que terrível verdade está em Ageu, no capítulo 1, versículo 2 em diante. O muito que você espera se tornará pouco. O dinheiro vai estar sempre faltando na sua vida. Não vai render. É como se você pegasse todo o seu salário e pusesse em um saco furado. E segurando pela boca, vai levando esse dinheiro para casa, só que o saco está furado e o dinheiro perde-se todo pelo caminho. A terra retém o seu fruto, o céu o seu orvalho. Eu digo que o saco furado na vida do crente é muitas vezes médico, farmácia, hospital, batida no carro, ladrões e outras coisas. Ele quer nos dar prosperidade. Precisamos confiar nele e ser fiel nos dízimos e nas ofertas. As bênçãos para os dizimistas. Fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Deus não quer filhos pobres e necessitados. Nossa fidelidade é a porta da prosperidade. Faça prova. Decida ser dizimista a partir de hoje. Se há dívida acumulada, dízimos atrasados, Ele perdoa. Ele perdoa todos os teus pecados. Mas agora Ele te fala: vai e não peques mais, para que não te suceda mal pior. Faça um propósito de dar o dízimo a partir de hoje e espere ser grandemente abençoado, tendo a vida financeira desamarrada. Deus te abençoe.